Tem uma história que muita gente do Jardim Paulista comenta baixinho até hoje, como se ainda tivesse medo de acordar o que aconteceu naquela casa antiga de muros altos. Naquela manhã específica, tudo começou como vinha sendo nos últimos meses. A casa de Dona Estela estava estranhamente silenciosa, com aquele vazio pesado que parecia ocupar cada cômodo. A cozinha, que antes tinha cheiro de café passado na hora e pão quentinho, estava quase sempre organizada demais, sem movimento, como se ninguém morasse ali de verdade. Estela, que já foi uma senhora cheia de energia, que chamava vizinhos para tomar café e sabia de cabeça o aniversário de todo mundo, agora acordava fraca, com o corpo leve demais, as roupas largas, a cabeça confusa. Muita gente dizia que era só a idade chegando, que é assim mesmo, mas Nair, que conhecia o jeito da patroa como se fosse da família, percebia que tinha algo fora do lugar em cada detalhe daquele dia a dia. Naquela manhã, Nair reparou que Estela acordou ainda mais abatida do que de costume, com os olhos fundos, a pele meio amarelada e um cansaço que parecia vir de um lugar que não era só físico. Quando tentou ajudar a senhora a se levantar, sentiu que ela não tinha mais firmeza nas pernas, como se o corpo estivesse desistindo aos poucos. No corredor, o som dos saltos de Bruna ecoou com a mesma segurança de sempre. Aquele jeito impecável de quem está no controle de tudo, com o cabelo alinhado, o perfume caro e um sorriso que não combinava com o clima estranho da casa. Bruna entrou no quarto com o copo de suco reforçado de sempre, falando com aquela voz doce que todo mundo elogiava, oferecendo cuidado em forma de rotina. Estela, confiando em quem dizia cuidar dela, levou o copo aos lábios sem pensar duas vezes, enquanto Nair sentia o peito apertar ao observar cada pequeno movimento, como se assistisse a algo que ninguém mais estava disposto a ver de verdade. O peso daquela manhã aumentou quando Nair percebeu que, logo após alguns goles do suco, Estela começou a perder o foco do olhar, como se estivesse olhando através das coisas. Era sempre assim. Alguns minutos depois de beber o que Bruna preparava, o corpo dela ficava mais mole, a respiração mais curta e a cabeça tombava um pouco para o lado. Não era um padrão de cansaço comum, era algo que aparecia rápido demais, de um jeito quase calculado. Enquanto isso acontecia, Bruna se afastava com aquele ar satisfeito, como quem cumpre uma tarefa sem falhas. A empregada observava tudo sem fazer alarde, mas sentia o estômago virar. Era a mesma rotina dia após dia e o desespero de não poder provar nada a corroía. Por mais que tentasse alertar Henrique de forma indireta, ele sempre dava respostas curtas, defendendo a esposa com um fervor quase automático, como quem tem medo de admitir que algo pode estar errado dentro da própria casa. Naquela manhã, no entanto, Nair já estava diferente. Tinha passado a madrugada inteira pensando no vídeo que guardava escondido no celular, revendo cada segundo da gravação feita na noite anterior. O líquido transparente caindo no copo, a mão firme de Bruna, a expressão fria enquanto misturava o conteúdo como se fosse parte de um ritual ensaiado. Era a prova que sempre faltou. Pela primeira vez em meses, Nair sentiu um fio de esperança no peito, mas também um medo enorme do que poderia acontecer quando a verdade finalmente viesse à tona. A casa parecia respirar de um jeito estranho, como se os móveis soubessem que aquele dia não seria como os outros. O corredor estava silencioso, a luz entrando pelas frestas das janelas antigas, e Nair caminhou com o celular apertado na mão, pronta para mostrar o que vinha guardando. Tudo estava prestes a mudar, e ela sabia disso antes mesmo de chamar por Henrique. Quando Henrique finalmente atendeu ao chamado de Nair, apareceu no corredor ainda ajeitando a gravata, com aquela pressa típica de quem vive correndo atrás de compromissos. Ele perguntou o que estava acontecendo sem realmente olhar nos olhos dela, como se já esperasse mais um drama que pudesse ignorar.
Mas quando Nair levantou o celular e disse que precisava mostrar algo urgente, alguma coisa no tom dela fez Henrique parar. Ele pegou o aparelho com um certo incômodo, como quem não quer alimentar suspeitas sobre a própria esposa. Só que a expressão dele mudou completamente nos primeiros segundos do vídeo. Quando viu Bruna pingando o líquido no copo, o rosto dele simplesmente travou. Parecia que estava vendo um estranho no lugar da mulher com quem dividia a vida. O silêncio que tomou o corredor foi tão pesado que até o ar pareceu parar. Henrique assistiu ao vídeo até o fim sem conseguir piscar. Cada movimento de Bruna, cada gesto calculado, cada detalhe da gravação parecia desmontar anos de confiança em questão de minutos. A mão dele tremia um pouco ao devolver o celular para Nair. E pela primeira vez, desde que tudo aquilo começou, ele olhou para a empregada de um jeito diferente. Um jeito que deixava claro que, no fundo, ele já tinha sentido que algo não estava certo, mas nunca teve coragem de assumir. Era como se uma ficha enorme tivesse caído ali mesmo, naquele corredor estreito. Sem dizer nada, ele passou a mão pelo rosto e respirou fundo, tentando organizar a avalanche de pensamentos que vinha de todos os lados. Do quarto, a voz fraca de Stella chamou por ajuda, e isso pareceu quebrar o último pedaço da negação que restava nele. Henrique entrou no quarto com passos rápidos, mas ainda indecisos, como se estivesse tentando equilibrar raiva, culpa e pânico ao mesmo tempo. Quando viu a mãe meio caída sobre os travesseiros, com a testa úmida de suor e a respiração curta, algo dentro dele pareceu desmontar. A imagem era muito pior do que ele vinha permitindo enxergar nos últimos meses. Stella tentou sorrir ao vê-lo, aquele sorriso fraco de quem não quer preocupar ninguém. Mas o gesto só deixou a situação mais dolorosa. Henrique tocou a mão dela e percebeu o quanto estava fria, frágil, quase sem força. Ele sentiu uma pressão no peito, uma mistura de medo e a sensação sufocante de ter sido cúmplice involuntário daquele sofrimento. Atrás dele, Nair ficou parada na porta, segurando o choro com um esforço quase físico. Enquanto ajudava Stella a se sentar, Henrique olhou para o copo quase vazio, ao lado da cama, ainda úmido nas bordas, como se a própria prova estivesse ali, à vista de todos, durante semanas. O cheiro do suco parecia comum, mas agora carregava uma ameaça invisível que deixava o ambiente ainda mais pesado. Ele pediu que Nair pegasse uma água limpa e dessa vez a voz dele não saiu firme. Saiu falha, quebrada, como se estivesse tentando entender como deixou aquilo acontecer dentro da própria casa. Cada vez que olhava para a mãe, mais difícil ficava sustentar a versão que acreditou por tanto tempo. A vergonha bateu nele de um jeito brutal, como se cada detalhe da deterioração de Stella ganhasse um novo significado. E a verdade, finalmente exposta, parecia maior do que ele conseguia processar. Henrique ficou alguns minutos parado ao lado da cama, tentando colocar ordem nos pensamentos enquanto observava a mãe recuperando um pouco do fôlego. O quarto parecia menor, mais abafado, como se tudo o que aconteceu ali tivesse impregnado nas paredes. Ele se lembrou de todas as vezes que chegou tarde do trabalho, aceitou as explicações prontas de Bruna e ignorou os pedidos silenciosos de ajuda que Stella tentava transmitir com o olhar. Agora, com a verdade, rasgando tudo por dentro, era impossível continuar se escondendo atrás daquela rotina que parecia perfeita. Cada segundo que passava deixava mais claro que não dava mais para esperar. Ele se levantou de repente, respirou fundo e pediu que Nair ficasse com Stella enquanto ele procurava Bruna. Era como se cada passo que ele dava pelo corredor carregasse um peso acumulado de meses. Bruna estava na sala, arrumando algumas flores na mesa como se nada estivesse acontecendo. A postura impecável, os movimentos delicados e o sorriso suave pareciam deslocados demais diante do que Henrique tinha visto. Quando ela notou a expressão dele, o sorriso sumiu rápido.
como se tivesse entendido na hora que algo havia escapado do controle. Henrique não precisou levantar a voz. Só o jeito que ele olhou para ela já desmontava qualquer esforço de disfarce. Ele colocou o celular sobre a mesa, com o vídeo pausado na tela, e ficou observando a reação dela. Bruna tentou manter a compostura, mas o olhar dela vacilou por um segundo. E aquele segundo foi suficiente para mostrar que não havia mais espaço para manipulação. Era o começo do fim. Henrique manteve o olhar firme, mas por dentro parecia despencar. Era estranho perceber como tudo o que ele sempre admirou em Bruna, a elegância, a segurança, o jeito organizado, agora parecia apenas estratégia, fachada. Ela tentou justificar, começou a falar rápido, dizendo que Stella precisava de cuidados especiais, que os médicos tinham alertado sobre crises, que Nair estava criando intrigas. Mas a voz dela tremia, e cada explicação parecia menos convincente do que a anterior. Henrique não respondeu de imediato. Ele apenas apertou os lábios, respirou fundo e balançou a cabeça devagar, como quem finalmente aceita uma verdade que evitou por tempo demais. Era nítido que algo dentro dele tinha quebrado de um jeito que não voltaria ao normal. Nair apareceu na porta da sala nesse momento, visivelmente nervosa, mas firme o suficiente para não desviar o olhar de Bruna. A presença dela ali deixou o ambiente ainda mais tenso, como se fosse impossível continuar fingindo que nada estava acontecendo. Bruna percebeu isso e mudou o discurso, tentando agir com indignação, como se fosse vítima de um mal-entendido. Só que dessa vez, Henrique não se deixou guiar por emoções antigas. Ele pediu que Nair mostrasse o vídeo de novo, e a empregada obedeceu sem hesitar. O silêncio que tomou conta da sala enquanto o som do líquido caindo no copo ecoava pelo celular foi quase sufocante. Quando o vídeo terminou, ninguém disse nada. A verdade estava exposta demais para qualquer justificativa. Henrique passou a mão pelo cabelo, tentando processar tudo de uma vez, mas a cabeça parecia pesada demais, como se estivesse funcionando em câmera lenta. Ele se virou para a janela por alguns segundos, olhando a rua tranquila do Jardim Paulista, completamente alheia ao caos que tomava aquela sala. A sensação de ter sido enganado dentro da própria casa por alguém que ele amou e defendeu tantas vezes doía mais do que ele podia admitir naquele momento. Quando finalmente se virou de volta, encontrou Bruna imóvel, com aquela expressão dura que aparecia sempre que algo fugia do roteiro que ela mesma criava. E foi ali que Henrique percebeu algo que nunca tinha prestado atenção antes. A frieza. Não era nervosismo, não era medo, era controle. Sempre foi. A reação de Bruna não veio em forma de lágrimas ou súplicas. Veio em forma de silêncio calculado. Ela cruzou os braços, levantou o queixo e disse apenas que aquilo tudo era um absurdo, que estavam inventando uma história cruel para destruí-la. Mas ninguém mais acreditava. Nair, que sempre foi tratada como alguém irrelevante pela patroa, manteve-se firme, sentindo uma mistura de alívio e tremor nas mãos. O ambiente parecia encolher, como se a casa inteira estivesse ouvindo. E Henrique, com a voz mais firme do que nas horas anteriores, avisou que tinha ligado para a polícia. Foi nesse instante que a máscara de Bruna começou a rachar de verdade. Ela não esperava que ele fosse tão longe. Não dessa vez. Quando a sirene ecoou distante pela rua, o clima na sala mudou completamente. Bruna deu um passo para trás, como se finalmente percebesse que não havia saída, e a expressão dela oscilou entre fúria e pânico. Aquela mulher que sempre controlou tudo agora parecia pequena dentro da própria postura. Henrique não desviou o olhar nem por um segundo. Era como se finalmente tivesse reencontrado a própria lucidez depois de meses vivendo numa espécie de cegueira emocional. Nair observava tudo num silêncio atento, com as mãos cruzadas na frente do corpo, tentando manter a calma enquanto o coração batia acelerado. Ela sabia que aquele era o momento que esperou tanto,
mas também sabia que dali para frente nada seria simples. Os policiais entraram com firmeza, pedindo que todos se afastassem. Bastou Henrique mostrar o vídeo e relatar o que vinha acontecendo para que a postura deles mudasse rapidamente. Bruna tentou argumentar, tentou criar versões, tentou até transformar Nair na vilã, mas nada colava mais. O vídeo falava por si. Os agentes pediram que ela entregasse o celular e alguns itens pessoais, enquanto explicavam calmamente que ela precisaria acompanhá-los até a delegacia. Foi aí que Bruna perdeu completamente o controle, levantando a voz e dizendo que estava sendo vítima de uma armação. Mas quanto mais ela falava, mais evidente ficava que a farsa tinha chegado ao fim. A casa, antes silenciosa, agora testemunhava o desmoronar de uma mentira longa demais. Quando os policiais colocaram as algemas nos pulsos de Bruna, um silêncio estranho tomou conta da sala. Não era o mesmo silêncio pesado dos últimos meses, mas um tipo de silêncio que parecia marcar o fim de algo tóxico que ninguém conseguia nomear direito até aquele momento. Henrique observava tudo com uma mistura de alívio e dor estampada no rosto, como se estivesse assistindo ao desmoronamento de uma vida que ele achou que tinha construído com segurança. Ele não comemorou, não gritou, não discutiu. Apenas ficou parado, com aquela expressão vazia de quem entende que perdeu muito mais do que imaginava. Nair, ainda perto da porta, engoliu em seco ao ver Bruna sendo conduzida para fora da casa. Aquela imagem mexia com ela de um jeito difícil de explicar. Era justiça, mas também era o triste retrato de tudo o que Stella tinha sofrido sem merecer. Assim que a porta se fechou, atrás dos policiais, a casa pareceu mudar de temperatura. O ar ficou menos denso, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível depois de meses trancada. Henrique respirou fundo, apoiou as mãos nos joelhos e ficou alguns segundos ali, tentando recuperar o fôlego emocional. Nair se aproximou devagar e disse que ia ver como Stella estava. As palavras simples tiveram um efeito enorme nele, como se lembrassem que o mais importante naquele momento ainda estava vivo, esperando ajuda no quarto. Eles caminharam juntos pelo corredor, e cada passo parecia exigir mais energia do que o anterior. Mas pela primeira vez em muito tempo, aquele corredor já não dava a sensação de ser um caminho para o desconhecido. Era o começo de um retorno. Quando chegaram ao quarto, Stella estava acordada, com a cabeça apoiada na cabeceira e um olhar cansado, mas mais consciente do que nas manhãs anteriores. Ela percebeu imediatamente que algo tinha acontecido, não pela movimentação da casa, mas pela expressão no rosto do filho. Henrique se aproximou devagar, como quem tem medo de assustar, e tocou a mão dela com cuidado. A pele ainda estava fria, mas havia um pouco mais de vida ali. Nair ajeitou os travesseiros e abriu as cortinas, deixando a luz entrar aos poucos. Pela primeira vez em meses, o quarto não parecia um lugar onde a esperança ia para morrer. Parecia um lugar que estava tentando renascer, mesmo com toda a fragilidade. Stella observava os dois com uma ternura silenciosa, como se não precisasse de explicações para entender o que mostravam sem palavras. Henrique puxou uma cadeira e sentou ao lado da mãe, tentando manter a voz firme enquanto dizia que ela estava segura agora. Não entrou em detalhes, não contou sobre a polícia, nem sobre o vídeo, nem sobre a discussão na sala, não naquele momento. Ele só repetiu que estava ali e que não ia mais deixar que nada acontecesse com ela. Stella apertou a mão dele, e esse gesto simples fez o peito de Henrique arder de arrependimento. Ele se deu conta de que por muito tempo aceitou uma versão confortável da realidade, mesmo com todos os sinais contrários. Nair, que observava a cena em silêncio, sentiu o rosto esquentar.
Ela sempre soube o quanto Stella significava para aquela família, e ver aquele laço se reconstruindo, mesmo em meio ao caos, tocava nela de um jeito pessoal demais para ser ignorado. Henrique permaneceu ali por longos minutos, apenas ouvindo a respiração da mãe e tentando processar o peso do próprio silêncio ao longo dos últimos meses. Cada lembrança recente parecia ganhar uma nova cor agora que a verdade estava exposta. Os dias em que Stella dizia estar tonta, as quedas que ninguém sabia explicar, as refeições que Bruna insistia em preparar sozinha, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça sinistro que ele não quis admitir enquanto ainda dava tempo de evitar o pior. Ver a mãe tão frágil, mas ao mesmo tempo tão presente naquele instante, despertou nele uma vontade quase desesperada de compensar tudo o que não viu. Nair observava de perto, atenta a cada detalhe, torcendo para que aquela nova consciência não fosse momentânea. Quando Stella pediu um gole de água, Henrique levantou no mesmo segundo, quase atropelando a própria pressa. A gentileza com que ele segurou o copo e a paciência ao ajudá-la a beber foram completamente diferentes do modo distraído com que vinha cumprindo essa mesma tarefa antes. Era como se ele enxergasse tudo sob uma luz nova, mais nítida, mais verdadeira. Nair ajudou a ajeitar a manta sobre as pernas da senhora e percebeu que Stella estava respirando um pouco melhor. O quarto, antes abafado e tenso, parecia ter encontrado um ritmo mais tranquilo. Ainda havia medo, claro. Medo das sequelas, medo do que poderia ter acontecido, medo do que ainda viria. Mas naquele instante havia também um fio de esperança que ninguém ali ousava ignorar. Com o passar das horas, a notícia do que tinha acontecido começou a se espalhar discretamente, entre alguns parentes e vizinhos mais próximos, mas dentro da casa o clima era outro. Era como se todo mundo ali estivesse tentando reaprender a viver naquele espaço. Nair fazia chá, arrumava a casa com mais leveza e não precisava mais esconder a preocupação que antes carregava sozinha. Henrique ia e voltava do quarto da mãe, sempre verificando se ela estava confortável, se precisava de algo, se estava mais consciente. A cada pequena melhora de Stella, uma espécie de alívio silencioso tomava conta dele. Era quase impossível não notar como Henrique, mesmo exausto, parecia respirar de um jeito diferente, menos mecanizado, mais humano. A culpa ainda estava ali, pesada, mas havia também uma vontade enorme de reparar o que o medo e a confiança cega tinham destruído. Em um momento mais calmo, enquanto Nair trocava a água da jarra e Stella descansava com os olhos fechados, Henrique chamou a empregada para conversar na sala. Não era uma conversa formal, mas uma tentativa sincera de entender tudo o que ela vinha carregando sozinha por tanto tempo. Ele agradeceu pela coragem, pela lealdade e pela paciência que teve, mesmo quando parecia que ninguém estava disposto a ouvir. Nair, emocionada, disse que só fez o que qualquer pessoa faria por alguém que ama. E embora a frase fosse simples, ela mexeu profundamente com Henrique. Era a primeira vez em muito tempo que ele percebia que amor verdadeiro existia em formas que ele nunca valorizou. No cuidado silencioso, na observação atenta, na coragem de enfrentar o perigo sem garantia de ajuda. Naquele instante, os dois entenderam que a casa só estava de pé porque alguém não desistiu. Henrique ficou alguns segundos em silêncio depois do que Nair disse, absorvendo cada palavra como se estivesse ouvindo uma verdade que sempre esteve ali, mas que ele nunca teve maturidade emocional para enxergar. Era estranho perceber que, enquanto ele corria atrás de negócios, fechava contratos e tentava sustentar uma imagem de família perfeita, quem realmente manteve sua mãe viva foi justamente quem ele menos valorizava no dia a dia. A sala parecia maior naquele momento, como se a ausência de Bruna abrisse espaço para enxergar tudo com mais clareza. Nair, um pouco constrangida com a intensidade da situação,
passou a mão pelo avental e desviou o olhar. Mas Henrique interrompeu o gesto, dizendo que nada do que ela fez seria esquecido. Havia sinceridade na voz dele, uma sinceridade que ela não ouvia há muito tempo. Enquanto conversavam, o telefone de Henrique tocou. Era a delegacia informando que Bruna continuaria detida e que a investigação já estava em andamento. A notícia trouxe um misto de alívio e dor. Não porque ele ainda tivesse qualquer expectativa sobre a esposa, mas porque a ficha do tamanho do estrago começava a cair de verdade. Ao desligar, ele respirou fundo e olhou para a escada que levava ao quarto da mãe. Era impressionante como, em poucas horas, a casa tinha se transformado de um ambiente sufocante para um lugar onde a vida parecia se reorganizar. Nair colocou uma xícara de chá sobre a mesa e disse que ele precisava se alimentar um pouco. Pela primeira vez em muito tempo, Henrique aceitou sem protestar. Não por educação, mas porque entendeu que cuidar de si também era parte do caminho para cuidar de Stella. Depois de tomar alguns goles do chá, Henrique subiu novamente para o quarto, sentindo uma estranha mistura de cansaço e lucidez. A cada degrau que subia, percebia como a casa parecia diferente sem a presença invisível, mas constante, do medo. Ao entrar no quarto, encontrou Stella acordada, observando a janela como se estivesse tentando reconhecer o próprio lar, depois de tanto tempo vivendo à sombra de algo que nunca soube nomear. Quando ela virou o rosto e viu o filho ali, o olhar dela suavizou de um jeito que fez Henrique quase desmoronar. Aquela expressão, tão simples, parecia dizer que ela sabia mais do que deixou transparecer durante meses. Ele se sentou ao lado dela, segurou sua mão e disse baixinho que tudo ia ficar bem. E embora ainda estivessem longe de um desfecho completo, aquela foi a primeira vez que ele disse isso, acreditando de verdade. Nair entrou logo depois, trazendo uma bandeja com uma sopa leve. A cena tinha algo de reconfortante, como se a rotina estivesse sendo reconstruída pedacinho por pedacinho, sem pressa, sem tensão. Stella agradeceu com a voz fraca, mas firme. A cada colher, parecia recuperar um pouco mais da própria identidade, como se o corpo respondesse ao simples fato de estar sendo cuidado de maneira genuína. Henrique observava tudo com um cuidado quase reverente, absorvendo cada detalhe. Os movimentos de Nair, a respiração da mãe, o silêncio tranquilo que finalmente ocupava o quarto. E pela primeira vez, em muito tempo, ele conseguiu sentir algo diferente do peso da culpa. Sentiu esperança. Uma esperança tímida, mas real, como se a casa estivesse finalmente devolvendo o que tinha sido roubado ao longo daqueles meses. Com o passar da tarde, a luz que entrava pelas janelas começou a mudar, deixando o quarto com um tom mais ameno, quase acolhedor. Era curioso como aquela casa, que até poucas horas atrás parecia engolir todo mundo por dentro, agora dava sinais de que ainda tinha vida. Henrique ficou ali sentado, observando a mãe cochilar e sentindo um tipo de paz que ele já nem lembrava como era. Entre um pensamento e outro, passou pela cabeça dele tudo o que teria acontecido se Nair não tivesse tomado coragem naquela madrugada. A ideia o fez estremecer. Ele ajeitou a coberta sobre Stella com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo precioso. Não era mais o homem distraído que confiava cegamente na palavra de alguém só porque era mais fácil. Era alguém que estava reaprendendo a sentir, a questionar e a proteger. Quando Nair voltou para ver se Stella precisava de algo, encontrou Henrique encostado na parede, com as mãos no bolso e o olhar perdido. Mas dessa vez não era um olhar de fuga. Era um olhar de quem finalmente estava encarando a própria responsabilidade sem tentar escapar. Ela perguntou se ele queria descansar um pouco, mas ele disse que preferia ficar ali. E havia sinceridade na resposta. Nair percebeu isso e sorriu de leve.
aquele sorriso discreto que ela sempre deu quando queria passar força, sem falar muita coisa. A dinâmica entre eles estava diferente, mais leve, mais verdadeira. Nada precisava ser explicado em detalhes. Ambos sabiam que estavam vivendo um dia que jamais esqueceriam, um daqueles dias que dividem a vida entre antes e depois. A noite começou a cair devagar, trazendo aquele silêncio típico do Jardim Paulista, quebrado só por algum carro distante ou pelo vento passando pelas árvores antigas do bairro. Dentro da casa, porém, o silêncio tinha outro significado. Era um silêncio que carregava descanso, não medo. Henrique percebeu isso quando desceu para pegar um copo d'água e sentiu que o ambiente não estava mais pesado. Era estranho. Como pequenas coisas que antes passavam despercebidas, pareciam ganhar importância naquele dia. A luz da sala acesa, o cheiro da sopa que Nair havia feito, o relógio antigo da parede marcando as horas sem o clima sufocante que antes dominava tudo. Ele se sentou no sofá por alguns minutos, respirando fundo, como se precisasse convencer o próprio corpo de que estava tudo realmente acontecendo. E pela primeira vez desde a manhã, acreditou que aquele lar tinha chance de voltar a ser lar. Nair se aproximou devagar, trazendo uma xícara de chá para ele, sem dizer nada no começo. Eles ficaram assim por alguns segundos, compartilhando aquele sossego recém-descoberto. Depois, ela comentou que Stella tinha adormecido de novo, mais tranquila. Henrique agradeceu, mas o jeito que ele agradeceu não era o mesmo de sempre. Era mais cheio, mais sincero, quase emocionado. Ele sabia que, sem Nair, o dia teria tomado um rumo completamente diferente. Ela deu de ombros, dizendo que só fez o que precisava ser feito. Mas Henrique entendeu que aquilo era humildade demais para o tamanho da coragem que ela teve. Pela primeira vez em muitos meses, os dois dividiram um momento sem tensão, sem medo, sem rostos se escondendo atrás de máscaras. Só duas pessoas que passaram por um dia absurdo e estavam ali tentando entender como seguir em frente. Henrique subiu novamente para o quarto pouco depois, mas dessa vez sem aquela tensão grudada no corpo. Encontrou Stella acordada, ainda frágil, porém com um olhar mais presente, quase curioso sobre o que acontecia ao redor. Ele se sentou ao lado dela e começou a conversar de um jeito simples, falando sobre coisas do dia, sobre como a casa estava mais tranquila, sobre como ela parecia melhor. Não contou tudo, não aquela noite, porque sabia que o corpo dela precisava de calma antes de qualquer explicação mais pesada. Mesmo assim, Stella segurou a mão dele e apertou, como se entendesse que algo grande tinha acontecido. Os olhos dela, cansados, pareceram brilhar por um segundo, e Henrique sentiu aquilo como um abraço silencioso. Era incrível como gestos tão pequenos tinham um impacto tão grande naquele dia. Nair entrou pouco depois com mais água fresca e uma manta extra, garantindo que Stella estivesse confortável. A luz do abajur deixava o quarto com um tom ameno, quase de renascimento. Dessa vez, porém, ao contrário dos meses anteriores, ninguém ali estava fingindo que tudo estava bem. Era um momento real, sem segredos, sem manipulações. Stella olhou para Nair com uma gratidão tão evidente que dispensava qualquer palavra. Era como se, mesmo confusa, ela intuísse que aquela mulher tinha sido mais que uma funcionária, tinha sido uma ponte entre a vida e a morte. Nair sorriu de leve, ajeitando a manta com carinho, enquanto Henrique observava a cena com uma sensação estranha de reconciliação. Pela primeira vez, percebeu que aquela casa não era sustentada pelo dinheiro da família, mas pelas pessoas que realmente se importavam umas com as outras. Com o passar da noite, a casa começou a se aquietar de um jeito diferente. Não era aquele silêncio pesado que dominava tudo, mas um silêncio que parecia deixar as coisas no lugar. Henrique ficou mais um tempo no quarto, observando a respiração da mãe se estabilizar,
quase coordenada com o ritmo suave do relógio antigo da parede. Era estranho pensar que, algumas horas antes, ele mal percebia esses detalhes, sempre apressado, sempre acreditando que tudo estava sob o controle. Agora, cada pequena mudança no rosto de Stella parecia uma vitória. Ele tocou a mão dela mais uma vez e sentiu o calor voltando aos poucos. Isso bastou para que ele respirasse fundo, com uma mistura de alívio e tristeza. A ficha de tudo o que tinha ignorado caía devagar, pesada, mas inevitável. Quando saiu do quarto, encontrou Nair sentada na mesa da cozinha, tomando um café fraco para espantar o cansaço. Ela levantou no mesmo instante, mas Henrique pediu que continuasse sentada. Ele se sentou também, como alguém que finalmente entendeu que naquele dia não era ela quem precisava se mostrar forte, era ele. Conversaram um pouco sobre os próximos passos: médicos, exames, acompanhamento. Nair comentou que ficaria ali o tempo que fosse necessário sem hesitar. O jeito que ela falou isso, tão simples e firme, atingiu Henrique de um jeito inesperado. Ele percebeu o quanto aquela mulher sustentou a casa inteira enquanto ele olhava para o lado errado. Não havia mais distância. Hierárquica naquela mesa, eram duas pessoas exaustas, conectadas por um dia que rasgou todas as camadas que precisavam ser rasgadas. A madrugada avançava devagar, mas ninguém na casa parecia ter real noção da hora. Henrique estava esgotado, mas sentia que não podia permitir que o corpo desligasse ainda. Havia uma inquietação dentro dele, como se a mente estivesse reorganizando tudo o que viveu naquele dia. Ele levantou da mesa da cozinha, foi até a sala e ficou parado diante das janelas grandes da casa, olhando a rua silenciosa. Aquele bairro tão tradicional e sempre tão igual, parecia completamente diferente naquela noite. Era como se tudo tivesse ganhado outra camada de significado depois do que aconteceu. Ele passou a mão no rosto, tentando aliviar o peso acumulado, enquanto lembrava das risadas que costumavam ecoar ali nos domingos, das reuniões em família, da vida que parecia tão distante e que agora dava sinal de retorno. Nair apareceu alguns minutos depois, segurando um cobertor, dizendo que ele precisava descansar um pouco, mas não falou com autoridade, falou como alguém que realmente se importa. Henrique sorriu de leve, daquele jeito meio cansado, meio agradecido, e aceitou o cobertor. Os dois ficaram ali por alguns instantes, em silêncio, mas um silêncio confortável. Era estranho como, em um único dia, eles tinham se aproximado mais do que em todos os anos anteriores. Não por uma situação leve, mas por algo que exigiu coragem, verdade e força dos dois. Nair tocou o braço dele com cuidado e disse que ficaria de olho em Stella enquanto ele descansava. O gesto simples, sincero, carregava uma humanidade que ele há muito não sentia vinda de ninguém. Foi ali, naquele instante quieto, que Henrique percebeu que não estava sozinho. Henrique tentou descansar um pouco no sofá da sala, mas o corpo parecia inquieto demais para desligar de verdade. Ele fechava os olhos e, em poucos segundos, imagens do dia inteiro voltavam com força. O vídeo no celular, a expressão vazia de Bruna, a fragilidade de Stella, o desespero de Nair tentando ser ouvida. Era como se a mente estivesse tentando encaixar cada peça numa ordem lógica, mas nada naquele dia tinha lógica. Ainda assim, havia algo diferente naquela tentativa de descanso. Não era mais medo ou incerteza, mas uma sensação estranha de começo. Um começo doloroso, claro, mas ainda assim, um começo. Depois de tantos meses de sombras, aquela casa finalmente respirava. Nair aproveitou aquele momento para verificar Stella mais uma vez. Encontrou a senhora dormindo com mais tranquilidade e tocou a testa dela com cuidado, sentindo a temperatura menos oscilante. Quando voltou para a sala, viu Henrique acordado, encarando o teto com aquela expressão pensativa que ele manteve a noite inteira. Ela se aproximou devagar e perguntou como ele estava, não por obrigação,
mas porque realmente queria saber. Ele respondeu com um sorriso fraco, dizendo que ainda estava tentando entender como tudo aconteceu tão rápido. Nair sentou na poltrona próxima e disse que, às vezes, as coisas só desabam de vez porque já estavam ruindo por dentro há muito tempo. A frase caiu pesada, mas verdadeira. Henrique sabia, e de algum modo, ouvir aquilo o ajudou a aceitar o próprio caminho. Henrique levantou do sofá alguns minutos depois, sentindo que precisava checar Estela mais uma vez antes de tentar descansar de verdade. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio que não assustava mais. Era quase acolhedor. Ao entrar no quarto, ele encontrou a mãe dormindo profundamente, com a respiração tranquila, e aquilo trouxe um alívio tão grande que ele precisou apoiar a mão na moldura da porta. Nair observava da escada, em silêncio, como se entendesse que aquele momento não era para ser interrompido. Henrique ajeitou a coberta com cuidado, tirou um fio de cabelo do rosto da mãe e ficou ali parado, só olhando. A consciência de que quase a perdeu atingiu ele de um jeito tão brutal que parecia impossível continuar, respirando normalmente. Mas ao mesmo tempo ver Estela viva, estável, dava forças que ele nem sabia que tinha. Quando ele saiu do quarto, encontrou Nair ainda parada no corredor, como se estivesse garantindo que nada fugisse do lugar novamente. Os dois trocaram um olhar que dizia muito mais do que qualquer conversa longa. Não era só alívio, era reconhecimento. Eles sabiam que tinham enfrentado algo enorme juntos, algo que deixaria marcas para sempre. Henrique agradeceu de novo, mas dessa vez, sem palavras, só com um gesto simples de cabeça. Nair respondeu com o mesmo gesto, discreta, mas emocionada. Era como se uma nova relação tivesse nascido ali, construída na dor, na coragem e na verdade. Eles desceram as escadas lado a lado, cada um carregando um cansaço que não era só físico, mas também uma sensação estranha de que a casa, finalmente, estava voltando a ser o que sempre deveria ter sido. A madrugada seguia silenciosa quando Henrique finalmente sentiu o corpo ceder um pouco. Ele se sentou no sofá novamente, puxou o cobertor que Nair tinha trazido e deixou a cabeça tombar para trás. Não chegou a dormir, mas caiu naquele estado meio acordado, meio entregue, em que a mente parece flutuar entre o cansaço e a necessidade de continuar alerta. Mesmo assim, ele sentiu algo diferente, como se o peso no peito tivesse diminuído um pouco. Era estranho pensar que tudo o que viveu naquele único dia parecia mais longo do que meses inteiros da própria vida. E ainda assim, era naquele silêncio que ele percebeu o quanto estava vivo. O trauma, o choque, a culpa, tudo ainda estava ali, mas havia também um fio de força que ele não saberia explicar. Talvez fosse só o instinto de quem quase perdeu o que mais amava. Nair, mesmo exausta, continuava circulando pela casa com passos leves, quase silenciosos. Ela passou pela sala e viu Henrique ali, meio afundado no sofá, e sentiu uma mistura de carinho e compaixão difícil de colocar em palavras. Aquele homem, que sempre pareceu tão distante da própria família, agora estava despido de qualquer pose. Ele não era o filho milionário, nem o marido que tentava manter tudo sob controle. Era só um homem tentando consertar o que nunca imaginou que estivesse quebrado. Nair colocou uma manta extra sobre ele sem fazer barulho e ficou ali por alguns segundos, observando a respiração calma. Era impossível não se emocionar. Ela sabia que aquele dia marcaria todos ali, inclusive ela. A casa inteira parecia diferente, como se tivesse sido lavada por dentro depois de tanto tempo presa na escuridão. Quando o relógio marcou quase 4 da manhã, Henrique acordou de um cochilo leve, daquele tipo que não descansa de verdade, mas tira o corpo do modo de alerta por alguns minutos. Ele levantou devagar, sentindo o peso nos ombros, e subiu as escadas para checar Estela mais uma vez.
Ao abrir a porta do quarto, percebeu que ela estava acordada, olhando para o teto com um ar mais tranquilo do que em todos os dias anteriores. Ela virou o rosto devagar, encarando o filho com aquele olhar cheio de amor e, ao mesmo tempo, cheio de perguntas silenciosas. Henrique se aproximou, segurou a mão dela e não conseguiu evitar o nó na garganta. Ele sabia que, cedo ou tarde, teria que contar tudo, mas também sabia que aquele não era o momento certo. Stella apertou a mão dele devagar, como se dissesse que estava ali, presente, viva. E isso já bastava por enquanto. Nair apareceu na porta poucos minutos depois, com o semblante cansado, mas atento. Ela perguntou se estava tudo bem e Stella acenou com a cabeça, agradecendo com um sorriso pequeno, porém sincero. A cena fez um calor estranho subir pelo peito de Henrique. Era uma imagem simples, mas tão carregada de verdade que dava vontade de chorar. Ele percebeu que, de certa forma, era essa união inesperada que estava mantendo todo mundo de pé naquele dia interminável. Nair entrou, ajeitou os travesseiros e passou a mão no cabelo de Stella com a delicadeza de quem cuida de alguém. Muito querido. E enquanto fazia isso, Henrique observava os dois, sentindo que estavam vivendo algo que não caberia em explicações. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio cheio de vida. A primeira luz da manhã começou a surgir pelas frestas das janelas quando Henrique finalmente percebeu que o dia estava nascendo. Era quase irônico pensar que tudo aquilo tinha acontecido em menos de 24 horas. A descoberta, a queda das máscaras, o medo, o alívio, a reconstrução. Ele desceu escadas com passos lentos, sentindo cada músculo reclamar do cansaço, mas o coração batendo de um jeito diferente, mais firme. Ao entrar na cozinha, encontrou Nair preparando café, o cheiro reconfortante preenchendo o ambiente. Era um cheiro que ele não sentia há meses, e só isso já fez seus olhos arderem de emoção. Nair se virou e sorriu, um sorriso pequeno, mas real, como se dissesse sem palavras que eles tinham sobrevivido ao pior. A casa, finalmente, parecia respirar novamente. Henrique aproximou da mesa e sentou, observando Nair se movimentar com a mesma naturalidade de sempre, mas agora com algo novo no ar. Uma sensação de parceria, de confiança, de gratidão mútua. Ele comentou que Stella tinha dormido melhor, que parecia mais estável, e Nair soltou um suspiro aliviado, como quem finalmente permite que o corpo relaxe. Ficaram alguns segundos em silêncio, ouvindo apenas o som do café sendo passado, até que Henrique agradeceu de novo, dessa vez olhando direto nos olhos dela. Nair desviou o olhar, emocionada, dizendo que não havia nada a agradecer, mas havia, e os dois sabiam disso. Aquele dia tinha aproximado os dois de um jeito que nenhum deles teria previsto. Um tipo de laço que nasce da dor, da coragem e da verdade compartilhada, e que marca para sempre quem o vive. O sol já começava a entrar pela sala quando Henrique subiu novamente para ver a mãe. Dessa vez, a luz iluminava o corredor de um jeito diferente, quase simbólico, como se a casa tivesse passado a noite inteira, respirando fundo depois de meses sufocada. Ao abrir a porta do quarto, encontrou Stella despertando devagar, com um olhar mais firme, mais presente. Ela reconheceu o filho e sorriu. Um sorriso fraco, mas real. E aquilo bastou para desmontar completamente o resto de resistência emocional que ele ainda tinha. Henrique se aproximou, beijou a testa dela e disse que estava ali, que não ia sair, que nunca mais permitiria que nada a ferisse daquele jeito. Stella não pediu explicações. Apenas segurou a mão dele com força, como se soubesse, mesmo sem detalhes, que o filho tinha lutado por ela naquela noite. Nair entrou logo depois, carregando um copo de água e um pequeno prato com frutas. A delicadeza dela ao se aproximar, o cuidado ao ajeitar a travesseira, o carinho ao falar com Stella, tudo fazia a atmosfera parecer mais humana, mais viva.
Estela agradeceu com a voz fraca, mas com um brilho nos olhos que não se via há meses. Henrique observou a interação das duas com um aperto no peito. Um aperto bom, o tipo que aparece quando a vida machuca, mas também devolve alguma coisa. E naquele instante ele percebeu que aquele trio, ele, a mãe e Nair, tinha sido reconfigurado de um jeito que ninguém conseguiria explicar facilmente. Era como se a casa tivesse presenciado algo profundo demais para caber em palavras. A manhã avançava com uma calma estranha, quase bonita, considerando tudo o que tinha acontecido. A casa parecia maior, mais iluminada, como se cada janela, finalmente, tivesse sido aberta depois de muito tempo fechada. Henrique ficou um tempo sentado ao lado da mãe, conversando baixinho, observando cada pequena melhora e tentando guardar tudo na memória. Não era exagero dizer que aquela manhã parecia um presente depois da tempestade. Estela, mesmo fraca, demonstrava uma lucidez que não aparecia havia semanas, e isso acendia nele uma esperança difícil de descrever. Nair entrava e saía do quarto com pequenos cuidados. Uma água fresca, uma almofada arrumada, uma cortina ajustada, e cada gesto dela reconstruía um pouco do que a casa tinha perdido. Era como se, sem perceber, eles estivessem aprendendo a viver de novo. Quando o relógio marcou quase 9 horas, Henrique foi chamado até a porta por um policial que veio entregar documentos referentes à investigação. Foi breve, respeitoso, mas a visita serviu para lembrar que tudo aquilo não tinha sido um pesadelo. Enquanto guardava os papéis, ele sentiu um arrepio estranho, não de medo, mas de consciência. A vida deles tinha mudado para sempre naquele dia, e nada seria como antes. Ao voltar para o quarto, encontrou Estela sorrindo para Nair com um carinho que dispensava qualquer explicação. E ali, olhando as duas, Henrique percebeu que não sabia direito como tinham encontrado tanta força, nem como tinham se unido daquele jeito tão improvável. Só sabia que aquela casa, apesar de tudo, tinha sobrevivido. E que aquele dia, por mais doloroso que tivesse sido, marcaria para sempre cada um. E deles, não como uma tragédia, mas como a prova de que a verdade, quando finalmente aparece, muda tudo.